Bem, queridos irmãos e irmãs, nós vamos ter esse pequeno momento de formação, de palavra, de reflexão. Gostaria que vocês, gostaria que abríssemos, todos nós abríssemos nosso coração para recebermos, essa palavra, isso que o Espírito Santo parece estar suscitando para refletirmos hoje. Abríssemos o coração para ouvir e colocar em prática. A gente, acho que com o passar do tempo, que estamos juntos, estamos fazendo essa caminhada, de direção espiritual, de busca de crescer espiritualmente, nós estamos entendendo cada vez mais que o segredo é colocar em prática. O segredo não é falar muitas coisas e não colocar nada em prática. Não adianta muitas informações, muitos conceitos, vários e vários ensinos, e no final, como ouvimos muito e muita coisa, acaba que não colocamos nada em prática. Quer dizer, não adianta se eu ouço, mas não levo para a minha vida. Na verdade, uma vez eu escutei um pregador inglês, ele dizia assim, se nós colocássemos em prática tudo aquilo que nós escutamos nas pregações, nas homilias, nós já estaríamos canonizados. Mas o problema é que nós escutamos muito e levamos muito pouco do que escutamos para a nossa vida. E não colocamos em prática, não internalizamos, não praticamos. E você precisa ouvir e levar aquilo para a sua vida. Colocar aquilo em prática, mesmo quando é difícil. Imagina uma pessoa que receba um ensino sobre o perdão. Ela vai num lugar e lá alguém está fazendo uma pregação sobre o perdão, mas ela tem uma mágoa muito grande de uma pessoa, muito grande, o coração dela está muito ferido e ela tem extrema dificuldade de perdoar. Mas ela é tocada por Deus e ela entende que ela precisa perdoar. Mas a dificuldade de perdoar dela permanece. Não é que ela agora, não, ela foi tocada e percebeu, não, eu preciso perdoar. Eu continuo dolorido, continuo sentindo dificuldade de perdoar, mas ela, não, eu vou. E ela toma de assalto aquilo e ela decide praticar aquilo. Ela não fala, é difícil, eu estou muito magoada, agora não dá. Não, eu preciso fazer, Deus está me pedindo isso. Eu não sei como eu vou fazer, mas eu vou dar um jeito. Deus vai me ajudar e eu vou conseguir. Isso é fé, isso é confiança em Deus. Isso é fé e confiança do modo mais simples, Eu não sei, é simples, sabe aquela fé simples, humilde, aquela confiança simples e humilde. Eu não sei como eu vou fazer, só sei que eu vou fazer. Deus vai me ajudar, eu vou fazer. Se Ele está pedindo, eu vou fazer. Eu vou lá e o sujeito começa. Ele começa a orar, ele começa a rezar, ele começa a pedir, ele vai dando um jeito e Deus vai ajudando e a graça vai acontecendo. E só sei que no final dá certo. E ele olha para trás e diz, puxa vida, consegui, eu perdoei. Deus me ajudou e eu consegui. Essa noção, que quando você se coloca a fazer uma coisa que Deus pede, você pode contar com a graça de Deus. Essa coisa simples. Às vezes a gente está tão preocupado com teologia, com grandes entendimentos, com grandes conceitos, E a gente se esquece dessa simplicidade da fé. De simplesmente você ter essa certeza dentro de você de que se Deus te pede para fazer uma coisa, você pode contar com a graça dele, ter a certeza de que você vai fazer. No início você diz, eu não sei como, só sei que no final eu vou conseguir. Porque Deus vai me dar a graça, vai me ajudar, vai vir socorro.
Então a gente precisa ter muito isso assim em mente, né? De colocar em prática. E hoje eu vou entrar num assunto aqui também simples e objetivo. Não é muito que eu vou falar, é objetivo que eu vou falar, né? Mas essa objetividade só vai ter um significado grande, profundo na nossa vida e valer a pena a gente ser menos genérico, menos assim abstrato, amplo e mais objetivo, se conseguirmos cumprir isso, de colocar em prática, de levar para a minha vida. Quer dizer, o que você vai escutar aqui hoje, o tema é simples, é conhecido, é coisa que você já escutou muitas e muitas vezes, não só na comunidade, mas ao longo da sua caminhada de fé. Mas a diferença vai ser você receber o que você vai ouvir aqui, dizer, peguei, e levar para a sua vida. Essa é a diferença. É levar para a vida. Hoje nós estamos nesse compromisso, nós já estamos nesse compromisso, né? As formações de segunda-feira, que nós estamos trabalhando a vida espiritual, estamos trabalhando a vida de oração, estamos trabalhando temas curtinhos com esse objetivo de praticar, de levar para a nossa vida. Então hoje eu quero falar um assunto que diz respeito à nossa vida pessoal, assim, no sentido dos nossos problemas pessoais, no sentido das nossas dificuldades, no sentido dos nossos desafios pessoais, assim, no sentido individual, no sentido pessoal de cada um. A Thalita tem os desafios da vida dela, o Tiago tem os desafios da vida dele, eu tenho os meus desafios, por exemplo, as fraquezas que eu ainda preciso vencer, os maus hábitos que eu preciso vencer, as coisas que eu identifico na minha vida que me atrapalham, que me afastam de Deus, que me impedem de... Eu sempre digo, lá na casa que a gente morava antigamente, eu e Gislaine, lá em Maruípe, lá eu sempre tinha um problema de vazamento, uma coisa, eu falava, gente... Na outra casa lá também da comunidade, a grande, sempre tinha um vazamento, um trem assim, onde está o vazamento, Onde está o vazamento? Onde está o vazamento na sua vida, Todo mundo tem um vazamento, Deus quer te encher, E Ele vai, te enche, você está cheio, Daqui a pouco você olha, meu Deus, não estava cheio, por que não está cheio mais? Está vazando por algum lugar, A água está vazando. Tem um vazamento, você precisa descobrir onde está o vazamento, Para sustentar, para manter a água, para você não perder. Então, todo mundo tem seus desafios, seus problemas, suas crises, aquilo que você tem de forma mais ou menos permanente e também as coisas pessoais que vão surgindo na vida da gente, o imponderável da vida, Olha, por exemplo, a Alice recentemente passou todo esse trauma, essa dificuldade na família dela. Quer dizer, é um imponderável. De repente ela teve que lidar com uma situação difícil que não tinha antes. Tem as situações difíceis permanentes da nossa vida. E tem as situações, assim, aquelas que aparecem sem dar aviso. Você não tinha que lidar com aquilo e de repente aparece uma coisa nova. Os problemas, as dificuldades, os desafios, as crises. A gente tem que lidar com os nossos problemas pessoais. Então, o assunto tem a ver do ponto de vista individual de cada um, mas também do ponto de vista agora da comunidade, da obra que Deus nos fez esse chamado de juntos construirmos uma obra. Essa obra, a comunidade Jesus está viva, ela precisa ser construída, ela está em construção. É missão nossa, é papel nosso, é chamado de Deus. É chamado de Deus construir, ajudar a construir a obra. E aí eu volto naquilo que eu comecei a falar aqui no iniciozinho da pregação. Quer dizer, se Deus me chama a fazer alguma coisa, eu posso contar com a graça. Eu vou fazer, simples assim. Eu não sei como, só sei que eu vou fazer.
Só sei que no final vai estar pronto. Porque se Deus está me pedindo algo, eu posso ter certeza de que Ele vai me dar a graça. Deus nunca pede algo sem disponibilizar toda a graça necessária para você cumprir, para você viver aquilo que Ele está te pedindo. Ele não te pede uma coisa para você fracassar e depois Ele te cobrar. Ele te pede uma coisa como que dizendo, olha, faça isso, está aqui o que você vai precisar para fazer. E você tem que contar com a graça. Então nós temos que ter certeza desse chamado, dessa missão. Você tem que ter isso como missão. Ah, isso é missão do Vitor, isso é missão do fundador, isso é missão do cofundador, isso é missão Não, isso é missão nossa. Todos nós que estamos aqui, é missão de cada um de nós colaborarmos, fazermos a nossa parte para construir a obra. Então esse assunto que nós vamos trabalhar aqui, ele tem a ver com a maneira como você lida com os seus problemas, com os seus desafios, e a maneira como nós lidamos com os desafios da obra, os desafios de fazer a obra crescer. A gente precisa ter isso, assim, acreditar, né, no coração que é da vontade de Deus que a obra cresça, que a obra chegue em mais lugares, que a obra alcance mais pessoas. A gente deve ter isso. A gente pode acreditar nisso. E aí surge esse assunto que é a oração. A oração de intercessão. Aqui eu não estou falando no sentido assim da oração de contemplação, no sentido aquele sentido mais profundo da contemplação, da vida mística, da oração de recolhimento. Não que isso não possa fazer parte, mas eu estou falando especificamente da intercessão, a capacidade de interceder. A capacidade de interceder, a capacidade de viver a súplica. Esses dias eu estava conversando com um padre, amigo meu, no WhatsApp, conversando assim por mensagem, e ele disse assim para mim, Vitor, a gente não sabe a grande maravilha que é a adoração. Porque, aí ele dizia, porque quando nós nos humilhamos na presença de Jesus sacramentado, Ele nos levanta. Ele dizia assim, né? E é isso mesmo. A gente precisa aprender ou reaprender ou retomar essa espiritualidade. Sempre fez parte, por exemplo, da minha vida. Sempre fez parte da vida da comunidade. Retomar essa espiritualidade da súplica, da intercessão, do clamor. De você impetrar as graças, de você ir lá e tomar de assalto e buscar e pegar aquilo que é de Deus para você. Não é naquela perspectiva de eu determino, né? Igual a gente vê algumas denominações fazendo aí, cristãs, né? Como se a gente mandasse Deus fazer alguma coisa. Não, é quando você vai pela oração, pela súplica, pela intercessão e você toma posse daquilo que você sabe que é de Deus para você. Daquilo que você sabe que Deus quer te dar. Alcançar as coisas, chegar, fazer a experiência da vitória, fazer a experiência da graça, fazer a experiência do cumprimento da vontade de Deus, de contemplarmos, de nossos olhos vermos, de nossos olhos verem a vontade de Deus se cumprir, os planos de Deus se realizarem, pela intercessão, pela oração. A gente tem que ter essa certeza que os cristãos, os homens e as mulheres de Deus, os servos do Senhor, aqueles que pertencem ao Senhor, tudo aquilo que eles tiverem que alcançar, os lugares aonde eles tiverem que chegar, o que eles tiverem que fazer, que viver, eles chegarão, viverão, farão, alcançarão pela oração, pela intercessão. É pela intercessão, é pela oração, é pela súplica que a gente chega a algum lugar. Sabe, porque é o Senhor que faz crescer a vinha.
É o Senhor que faz brotar as sementes que são semeadas. Nós só semeamos, mas quem faz brotar, quem faz crescer, quem faz aparecer ali por cima da terra é o Senhor. Quem faz a vinha crescer é o Senhor. Quem faz o nosso trabalho ser produtivo é o Senhor. A gente pode trabalhar, está ao nosso alcance trabalhar, trabalhar muito, não medir esforços, mas todo o nosso trabalho, ainda que seja um trabalho sobre-humano, direitinho, cheio de logística, cheio de inteligência, ele não produz fruto sem a graça. Ele não serve de nada, pode jogar fora. É como bolsa furada que você coloca o dinheiro, coloca, e quando você olha a bolsa não tem nada. Todo trabalho, todo esforço nosso, sem a oração é nada. A gente tem que entender isso. Se queremos chegar a algum lugar, nós temos que ir pelo caminho da oração, ir pelo caminho da súplica, ir pelo caminho da busca da graça de Deus, buscar a graça de Deus. Buscar a graça de Deus, buscar o poder de Deus, acreditar no poder da oração. Então, é preciso retomar isso. Então, coloquemos aqui do ponto de vista pessoal. Como que você escolhe lidar com os seus problemas? Como que você escolhe lidar com os desafios da sua vida? Como que você escolhe lidar com as suas frustrações? Como que você escolhe lidar com os sentimentos negativos que às vezes nos assaltam? Quem não é de vez em quando assaltado por desânimo, por tristeza, por vontade de desistir, por cansaço? Quem não é assaltado de vez em quando e se sente dominado pelo pensamento da preocupação, preocupação com o futuro, preocupação com isso, preocupação com aquilo? Quem não é assaltado de vez em quando com problemas que aparecem dentro de casa, na família, no trabalho, na profissão? E como que você escolhe lidar com os seus problemas? Como que você escolhe lidar com os sentimentos negativos? Você que é um homem de Deus, você que é um consagrado, você que é um servo do Senhor, você escolhe, você tem que fazer essa escolha. Eu escolho lidar com todos os problemas da minha vida pela oração, pela súplica. Qual é a primeira coisa que eu faço quando o mínimo problema aparece na minha vida? Eu vou aos pés do Senhor, eu me humilho, eu clamo, eu peço, eu suplico. E claro, se eu tenho que fazer alguma coisa, se eu tenho que tomar medidas, se eu tenho que buscar ajuda, eu vou fazer, mas tudo na oração, tudo na oração. Essa fé do pedir e recebereis. Essa fé do buscar e achareis. Essa fé do bater e abrir-se-vos-á. Quer dizer, essa fé, eu digo, essa certeza que a gente precisa trazer permanentemente no coração, de que se a gente pede, a graça vem. Então, isso é uma coisa que precisa estar internalizado. Não é uma coisa que... É uma espiritualidade. É uma espiritualidade, a espiritualidade da intercessão. A gente tem que ter essa espiritualidade, a espiritualidade da intercessão. Antigamente na comunidade, a gente nos inícios, os primeiros 10 anos da comunidade, vamos dizer assim, a gente pregava muitos retiros, né? Retiro mesmo, nos sítios, né? Sítios de retiro, lá na casa da vovó, onde é aquele zoológico hoje lá em Marechal Floriano e outros lugares. Então a gente tinha uns temas de retiro que a gente ia pregando aqueles temas, depois que terminava a gente começava de novo. Então pregava várias vezes os mesmos temas, né? Então a gente tinha um retiro que o título era Ser Todo de Deus no Mundo. A gente pregava esse retiro. Tinha um outro retiro que o tema era a vitória pela oração. Me lembro até hoje, a gente fez a camisa, né? Era o cartaz, né, do retiro. Na época era assim, né?
não era internet, né? Na época a gente fazia os cartazes, colava nas igrejas, né? Então o cartaz era a vitória pela oração e era uma mão segurando um terço, assim, né? A vitória pela oração. E aí a gente fez a camisa também, né? E a vitória pela oração. A gente tem que ter essa certeza. A gente tem que ter essa certeza que toda vitória que é de Deus para nós, né? Toda vitória que Deus quer que a gente experimente, só vai ser alcançada pela oração. Toda vitória que a gente tem que ter, só vai ser alcançada pela oração. Então é a vitória pela oração, né? Alcançar isso. Se nós formos tomar aqui, por exemplo, algumas palavras, né? Vamos tomar Lucas capítulo 18. Propôs-lhes Jesus uma parábola para mostrar que é necessário orar sempre sem jamais deixar de fazê-lo. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade vivia também uma viúva que vinha com frequência à sua presença para dizer-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo não o quis. Por fim, refletiu consigo: eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão ela não cessará de me importunar. Prosseguiu o Senhor: ouvis o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Porventura tardará em socorrê-los? Digo-vos que em breve lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, acaso achará fé sobre a terra? Então veja, olha, se esse juiz atendeu o pedido da viúva, esse juiz injusto, iníquo, e o vosso Pai do céu, né? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos que estão clamando por ele dia e noite? Quer dizer, a quem Deus atende? A quem está clamando ali dia e noite. Então a gente tem que ter, a intercessão tem que fazer parte da nossa vida dia e noite, por assim dizer. Não só no sentido de como enfrentamos os nossos problemas, mas a intercessão, a súplica diante de Deus, pedindo a graça para viver aquilo que temos que viver, pedindo a graça da santidade, pedindo a graça da fé, pedindo a graça da oração, pedindo a graça da intimidade, pedindo a graça de permanecer ligado a Ele, permanecer na sua presença. Isso precisa, a gente tem que estar, né, dia e noite, todos os dias, temos que estar ali, nos humilhando na presença de Deus, vivendo essa espiritualidade, de se humilhar na súplica, pedindo: Senhor, dá-me a graça de ser todo teu, dá-me a graça de te amar, dá-me a graça de te adorar. Senhor, dá-me a graça, eu te suplico, de jamais separar-me de ti, Senhor, de não me esquecer, de não me desligar de ti, de permanecer na sua presença todo o tempo. Então, a gente precisa viver essa espiritualidade de se humilhar diante de Deus. Mesmo a vitória no sentido da vida espiritual, o progresso que a gente precisa fazer na vida espiritual. Como que você vai progredir nas virtudes? As virtudes que você ainda não tem, que você precisa viver. Como que você vai progredir nos dons do Espírito Santo? Se você não orar, se você não pedir, se você não suplicar, você está entendendo? Não tem outro caminho. Quem quer crescer nos dons do Espírito Santo, quem quer crescer nas virtudes, paciência, humildade, quem quer apresentar, manifestar os frutos do Espírito Santo, só vai chegar a isso
com muita oração, com muita intercessão, com muita súplica. Então não é só a súplica quando você tem um problema para resolver. É a súplica diária. É se humilhar diante de Deus, é estar vivendo essa espiritualidade de se humilhar todos os dias. Todos os dias, porque eu quero crescer, porque eu quero avançar. Santa Catarina de Sena dizia, como vocês sabem, que deixar de avançar já é regredir. Então nós temos que avançar todo o tempo. Eu tenho que estar todo o tempo me humilhando, pedindo ao Senhor a graça da humildade, a graça da fé, a graça da esperança, a graça do amor. E à medida que eu vou entendendo quais são as bases da vida espiritual, eu percebo, que a vida espiritual profunda, ela brota de uma fé firme, de uma esperança cega. Ela brota do amor verdadeiro. Ou seja, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. A vida espiritual profunda, que se manifesta, ela se manifesta na vida daqueles que se abrem aos dons do Espírito Santo. O dom da sabedoria, o dom do conselho, o dom da inteligência ou do entendimento. Então, como que eu vou receber essas coisas? Como que isso? Como? Você tem que ir buscar. Deus quer te dar, mas você tem que ir buscar. Você tem que ir lá, você tem que impetrar a graça. Você tem que ir lá, Quando Jesus conta aquela parábola do publicano e do fariseu, os dois foram no templo rezar. O fariseu lá da frente batia, olhava de pé. Ele rezava, eu te louvo porque não sou como os outros homens, eu faço isso, eu faço aquilo, pereré. E o publicano lá atrás, se prostrava, baixava a cabeça e batia no peito e dizia, Senhor, tem piedade de mim porque eu sou pecador. Aí Jesus diz, quem saiu do templo justificado? O segundo, Aí Jesus conclui dizendo, por quê? Porque quem se humilha será exaltado. E quem se exalta será humilhado. Isso é um princípio. Vocês entendem que isso é uma verdade eterna? Isso é um princípio bíblico. Isso não muda. Isso não muda. Esse sofá pode mudar de cor, magicamente, mas essa palavra não muda. É um princípio. A gente, quando está lendo certos textos da palavra de Deus, você identifica certas coisas que são verdades eternas, são princípios. Aquilo ali não muda, é um princípio. É atemporal, entendeu? Jesus disse, quem se humilha será exaltado. E quem se exalta será humilhado. Então, quem quer viver a vida espiritual, quem quer viver a vida de oração, quem quer alcançar a oração contemplativa, a oração profunda, aquilo que se chama, o caminho da perfeição, a intimidade divina, alçar voos na oração, ou mergulhos profundos na própria alma para se encontrar com a Santíssima Trindade que lá habita, vai precisar dessas graças. E essas graças nós só as alcançamos com muita intercessão, com muita oração, com muita súplica. Você precisa aprender a ser assim. Você tem que ser assim, você tem que ser essa pessoa. Isso tem que ser um perfil da sua vida, um perfil da sua personalidade. Você tem que incorporar isso, você tem que encarnar isso, você tem que internalizar isso a ponto disso passar a compor o seu perfil de ser humano, o seu jeito de ser. E alguém dizer, não, ele é assim, ele responde a tudo com a oração. Ele está o tempo inteiro aos pés do Senhor, clamando, pedindo, suplicando, entendeu? Você tem que ser assim. Primeiro porque eu penso que todo verdadeiro cristão acaba sendo assim. E segundo porque esse perfil é um elemento do nosso carisma. É um elemento de como Deus, através do nosso carisma, quer que sejamos. Homens de oração, homens e mulheres de intercessão.
né? Nosso carisma a gente diz contemplar pela Eucaristia a verdade. E então, dar testemunho dessa verdade, levar adiante essa verdade. Contemplar pela Eucaristia a verdade. A súplica, o hábito de súplica. Aquela pessoa que permanentemente ela se humilha diante de Deus, buscando a graça, né? Quando ela adquire isso como hábito, como um elemento da sua espiritualidade, ela está o tempo inteiro, todo dia, como disse Jesus aqui, Deus não atenderá, né, os seus eleitos que dia e noite clamam por Ele. Quando o sujeito ele entra nessa espiritualidade, ele assume essa espiritualidade, o mais importante é o que esta espiritualidade faz com ele. É o que essa espiritualidade faz com ele. O que essa espiritualidade faz com ele, você está entendendo? Quando o sujeito, não é só no sentido assim de que essa espiritualidade, vivendo ela, ele vai alcançar tal graça e tal graça. Não só no sentido de receber aquilo que você quer, aquilo que você busca. Ah, eu vivo essa espiritualidade de se humilhar diante de Deus, da súplica, da intercessão, para conseguir tudo aquilo que eu quero. Não, é o papel, o que essa súplica, o que essa espiritualidade vivida, dia após dia, meses e meses, anos e anos, você assume isso. Essa espiritualidade, ela te introduz na sua verdade. Ela faz você viver na sua verdade. Ela faz você estar conectado com a sua verdade. Ela te mantém ligado à sua verdade. Ela cumpre esse papel de não permitir que você se solte, se desvencilhe, se disperse, se desligue, se desgarre da sua verdade. É estar na verdade. Qual é a sua verdade? A sua verdade de filho, de pecador, a sua verdade de dependente de Deus. Essa vida aqui nessa terra, ela se dá em meio a uma ilusão. Às vezes a gente olha pessoas, parece que as pessoas, até mesmo quando vemos pessoas que não acreditam em Deus, que não são cristãs, que tiveram sucesso na vida, que ganharam muito dinheiro, que são pessoas, né, assim, bem-sucedidas. E a gente fica aquela ilusão, né, como se a pessoa não dependesse de Deus, ou como se a pessoa fosse capaz de conseguir tudo aquilo por si mesma. É uma ilusão. A gente cai nessa ilusão. A vida aqui nessa terra, nesse mundo, ela nos coloca assim numa visão daltônica da verdade, da realidade. A realidade é que nós dependemos totalmente de Deus, quem crê e quem não crê. Como disse São Paulo, nele existimos, vivemos e nos movemos. Nós não somos nada por nós mesmos, nós não podemos nada por nós mesmos. Não sabemos nada, dependemos de Deus totalmente, totalmente. E aqueles que não creem em Deus, por exemplo, que nem oram, nem têm vida de oração, e tiveram sucesso, e tiveram isso e aquilo e não sei o quê, eles estão totalmente numa ilusão de achar que conseguiram alguma coisa por eles mesmos. Mas isso é uma ilusão. Essa é uma verdade profunda, que não muda. A verdade do ser, ela não muda. As verdades aqui do dever ser, vamos dizer assim, da vida como é, essas coisas podem mudar. Uma coisa pode ser verdade hoje, amanhã não sei. Mas a verdade do ser, ela não muda. Não muda. Não tem como mudar. Então essa verdade, eu dependo de Deus, eu dependo totalmente de Deus, totalmente. E quando você passa a viver essa espiritualidade da súplica, essa espiritualidade da intercessão,
Não é quando você tem um probleminha, você reza, você pede. Não, eu estou falando dessa espiritualidade aqui da súplica, da intercessão, do clamor. Essa espiritualidade de estar todos os dias vivendo essa coisa de ali se humilhar diante de Deus. O que é se humilhar diante de Deus? É você colocar, é quando você se humilhar, clamar, suplicar. É a espiritualidade de colocar toda a sua confiança em Deus, zero em você, toda em Deus. Você olha para Deus e você espera receber só de Deus. Você vive isso, você encarna isso. Você internaliza esse sentimento, não é só um sentimento, esse modo de ver a vida, de enxergar as coisas. Então isso faz, assim, isso pouco a pouco, à medida que você vai vivendo isso todo dia, isso te coloca nessa verdade. Isso muda a sua mentalidade. Isso assim, é como se eu estivesse falando do efeito dessa oração a médio e longo prazo na sua personalidade, na sua psicologia, no seu modo de enxergar a vida, de se enxergar, de enxergar as pessoas. Isso a médio e longo prazo, não a curto prazo. No mínimo a médio prazo. Pensemos numa pessoa que há anos vive essa espiritualidade. Essa espiritualidade, ela vai pouco a pouco, sem a pessoa perceber, é gota, é conta-gotas. Ela vai moldando, ela vai forjando uma personalidade nova, uma mentalidade nova, de uma pessoa totalmente dependente de Deus. Então essa espiritualidade da súplica, da humilhação. Os padres do deserto falavam da oração de compulsão. É quando eles falavam do dom das lágrimas. O dom das lágrimas. É o seu nada no tudo. É o nada no tudo. É o imperfeito no perfeito. É a miséria diante da misericórdia. Encarnar isso é viver isso. Então você aprende a colocar. Isso produz pureza de coração, por exemplo. Isso vai tendo esse efeito, vai tendo esse fruto. É o fruto que você vai colher a médio e longo prazo. O seu coração vai aprendendo a estar todo em Deus, a se voltar todo para Deus, a se colocar todo em Deus. Seu coração vai aprendendo. Ele vai aprendendo a fazer isso. Né? Então, e aí vai se produzindo esse fruto, porque a pureza de coração, por exemplo, o que é a pureza de coração? Né? É um coração todo de Deus. É um coração que não está dividido com nada. Com toda a intensidade do desejo, toda a intensidade da intenção da alma se volta para Deus. E assim toda a esperança da pessoa, toda a expectativa da pessoa está em Deus. E a súplica, a oração de compulsão, repito, vivida dia após dia. Dia após dia, meses a fio, anos, uma vida toda. Ela vai gerando esses frutos. Pureza de coração, fé expectante, dependência total de Deus. O coração vai aprendendo a contar com Deus. Contar mesmo. Não é ficar se esforçando para contar, não. O sujeito passa a ter isso como fruto. Ele tem isso. Ele aprendeu, o coração aprendeu. Vivendo a súplica todo dia, se humilhando. O coração aprendeu a contar com Deus em todos os momentos. Aí o coração aprende, por exemplo, em meio aos problemas que aparecem, em meio às más notícias que chegam, o coração aprende a se manter tranquilo em meio às dificuldades, a serenidade, né? O dom da serenidade. A firmeza de fé produz a serenidade, né?
Ou seja, produz a humildade, né? O que é a humildade? A humildade é a consciência do próprio nada, mas a confiança total no sustento de Deus, que gera a alegria com a própria pobreza. Quer dizer, eu reconheço meu nada, minha pobreza, minha miséria, mas a certeza de que eu tenho, de que Deus me sustenta e me dá tudo que eu preciso, faz com que a minha pobreza seja a ocasião de alegria, não de tristeza. Entende? Porque na minha pobreza eu experimento o cuidado, o sustento, o amparo de Deus. Então, essa espiritualidade da súplica, da oração de compulsão, de viver uma vida toda humilhado diante de Deus, se humilhando, ensina o seu coração a confiar, a esperar, a se amparar, né, em Deus. Então, a gente precisa viver essa espiritualidade muito pelo que essa espiritualidade vivida dia após dia é capaz de produzir na nossa alma. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa ela tem dificuldade de enxergar o seu nada, a sua miséria, assim, porque às vezes a gente tem essa, eu não tenho tanta, a pessoa não consegue enxergar, eu não tenho tantos pecados, eu não tenho tanta, então a pessoa, mas se você, não é só enxergar a própria miséria, o próprio nada, não é só porque você olha, eu faço isso, eu faço aquilo, mas também o que você não consegue fazer por você mesmo. O que você é chamado a fazer, o que você é chamado a viver, mas você não consegue por você mesmo. Entende? E isso traz a consciência do próprio nada, a consciência da própria miséria. Puxa vida, eu sou templo do Espírito Santo. A Santíssima Trindade me habita. O Espírito Santo está em mim como fonte de uma vida nova. Ele gera em mim a vida do ressuscitado. Ele está em mim e me comunica a vida do ressuscitado. Era para eu viver a vida sobrenatural. Mas eu não vivo. Eu não vivo. Então aí você percebe o seu nada. Aí você percebe a sua miséria. Aí você percebe que você depende de Deus. Que você depende da graça. E aí passa a ser uma coisa permanente nos seus lábios. Dá-me a graça, Senhor, dá-me a graça, Senhor. E você sempre, isso sempre estará nos seus lábios. Dá-me a graça, Senhor. Sempre estará nos seus lábios. Tem piedade de mim, Senhor. Porque eu sou pecador. Porque sou pobre, porque sou pequeno. Tem piedade de mim, Senhor. Tem piedade de mim, Senhor. Por tudo que em mim é egoísmo. Por tudo que em mim não é humildade. Por tudo que em mim é falta de fé. É falta de esperança. Tem piedade de mim, Senhor. Por tudo que em mim é rebeldia. Por tudo que em mim é vaidade disfarçada. Soberba disfarçada. Verniz de santidade, de virtude. É só um verniz. Quando você passa assim, a gilete, aparece o que é mesmo. Tem piedade de mim, Senhor. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Dá-me a graça. Vem em meu auxílio, Senhor. Vem em meu auxílio, Senhor. Sem ti eu não sou nada. E você vai caminhando. Claro, não que a sua vida de oração vai ser só isso. Mas a partir disso, você também aprende a estar ali. Quando você, pela súplica, você penetra a verdade. Isso é muito importante. Como a súplica, como essa espiritualidade, ela te mantém ligado à verdade. Essa verdade que você depende de Deus. Essa verdade que Deus te ama e que você pode contar com Ele.
que tudo aquilo que é, tudo aquilo, todo sustento, todo amparo, todo cuidado que você necessita para viver, para fazer o que você tem que fazer, para, enfim, para chegar onde você tem que chegar, você pode contar com aquilo, você pode ter aquilo como certo. Eu tenho como certo aquilo, eu não duvido, eu não tenho dúvida. Eu não preciso de comprovações, de emoção, de nada. É uma firmeza, é uma certeza interior. E aí essa súplica me mantém ligado, né? Faz com que eu não me desligue dessa verdade. E muitas vezes após a súplica eu vivo aquele silêncio onde eu deixo a verdade ser o que ela é. Essa experiência contemplativa, né, de você penetrar a verdade, se abandonar à verdade do amor de Deus, se abandonar à verdade da sua total dependência de Deus. Onde você percebe que isso não depende de você. Não é você que faz aquilo ser verdade. Aquilo é verdade. E você só se abandona. Você não fica buscando sentimentos que comprovem aquilo. Não, você se abandona. Muitas vezes é a súplica que te introduz também nessa experiência contemplativa de abandonar-se à verdade do amor de Deus. Abandonar-se à verdade da sua dependência e do total amor de Deus, o total cuidado de Deus. Aquilo está. Você não precisa fazer nada para aquilo ser verdade. Aquilo é, você penetra a verdade. Por isso que a gente diz, só o silêncio diz tudo. Só o silêncio diz tudo. Então isso, em relação à nossa própria vida espiritual, como é importante, né, que a gente aprenda a ser assim. Não é a viver isso de vez em quando, a ser assim. E como a gente precisa, então, a partir do momento que você se tornar assim, eu me tornar assim, todos nós nos tornarmos assim, aí nós estaremos aptos, capacitados a construir a obra. Não tem outro caminho para nós. A obra, Comunidade Jesus Está Viva, a obra de Deus, Comunidade Jesus Está Viva, é uma obra que só poderá ser construída aos pés de Jesus sacramentado. Não tem outro lugar onde ela possa ser construída. Esse espaço aos pés do sacrário será o nosso canteiro de obra. É o canteiro de obra do Espírito Santo, aonde a obra vai ser construída tijolo por tijolo. Tijolo por tijolo. Construiremos essa obra que nem sabemos ao certo, né? Tudo. Mas tijolo por tijolo. Na súplica, na intercessão, na oração, colocando toda a nossa confiança em Deus, dizendo essa verdade para o Senhor. Senhor, todo o nosso trabalho é inútil sem a sua graça. Dá-nos a tua graça, Senhor. É o Senhor que faz crescer a vinha. É o Senhor que torna o nosso trabalho produtivo. É o Senhor que faz germinar a semente. Eu posso jogar a semente, mas e daí? Se a semente não germinar? Quem é que faz a semente germinar? Né? Então nós precisamos aprender isso. Eu estou terminando essa pregação dizendo, nós precisamos aprender isso por dois motivos. Primeiro, por esse motivo assim, você, por motivos pessoais, por causa da vida espiritual, para que você possa receber as virtudes que você precisa ter para crescer espiritualmente, os dons que você precisa ter, para que você consiga vencer os desafios da caminhada. Está passando por uma crise? Está desanimado?
está sem entusiasmo, você vai vencer tudo isso. Vai lá, vai aos pés do Senhor, se humilha, pede perdão, peça graça. Clame que Jesus te cure, clame que Ele te ajude, vai lá, é lá que você vai ser curado, é lá que você vai vencer esse desânimo, é lá que você vai superar essa crise, é lá, não é em outro lugar. Então nós temos que ser combatentes na oração, guerreiros da oração. Eu tenho um vício, não consigo vencer esse vício. Eu tenho uma desordem na minha sexualidade, estou o tempo inteiro levando essa confissão, ou levando ao meu diretor espiritual, eu tenho tal coisa, eu não consigo acordar cedo, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Vai lá, se humilhar, vai lá, é lá. Depois de você ter lutado muito, chorado muito, pedido, suplicado, clamado, quando você colocar todo o seu coração em Deus, pedindo aquela graça, aí você vai superar. A gente tem que aprender a vencer, a superar, a progredir, assim, dessa maneira. Dessa maneira. Não ficar ali, né? Muitas vezes as pessoas ficam assim, paradas, torporizadas, né? Assim, se deixam dominar pelo torpor da vida, né? Pelo torpor do desânimo. Torpor do desânimo, torpor da tibieza. Estou ali, né? Não rezo, minha vida de oração, minha vida de oração, eu tenho dificuldade, isso, aquilo, a gente precisa, não estou aqui reclamando de ninguém, não é isso. Eu estou dizendo, você precisa, sua vida de oração está ruim, vai lá, chora, meu amigo. Chora, quem não chora não mama. Só que em casa, se você não tocar a campainha, a gente atende, porque os cachorros latem. Mas se você for na casa de alguém e não tocar a campainha, ficar esperando a pessoa lá de dentro te atender, a pessoa não vai te atender. Toca a campainha, amigo. Bate palma, grita. Como é que a pessoa lá de dentro vai te escutar? A gente tem que aprender a ser atrevido, ser bravo, ser guerreiro. Bravo na oração, não é bravo com Deus, é bravo. Esse sentido positivo da agressividade. É nesse sentido que os padres do deserto, né, quando se estuda os pecados capitais, quando chega na ira, a gente sabe que a ira, ela tem um dado negativo enquanto pecado, e ela tem enquanto paixão, que vira pecado, mas ela tem esse dado também positivo, né? Se a gente não tivesse a ira, né, nós seríamos repolhos, né? Tem gente que é assim, é um repolho espiritual. Gente parece que não tem energia, né? Fica lá. Deixa a ira tomar conta de você, positivamente falando. A agressividade espiritual, quer dizer, é saber usar a agressividade positivamente. Não usar a agressividade para brigar, para não ter paciência com as pessoas, né? Não, é quando você percebe que existe dentro de você uma agressividade, todo mundo tem. E você orienta ela para o lugar certo. Não é orientar ela contra Deus, não. É orientar ela nesse sentido da guerra, da briga. Né? A oração tem essa pegada da briga. Vocês não lembram lá aquela passagem de Jacó, né? Jacó partiu para se encontrar com seu irmão. Ele falhou agora, Ismael, né? Não, Esaú, né? Como era o nome de Jacó? Esaú. Falhou a memória. Então, tinha toda aquela coisa, ele tinha medo do irmão, achava que o irmão poderia matá-lo e tudo, e ele passou a noite, né? Ali lutando com o anjo. Que coisa, né? Essa passagem. Ele passou a noite lutando com o anjo, né? E aí no final,
o anjo disse, me solte. E Jacó disse, não, eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Quer dizer, eu não vou deixar de orar enquanto a sua vontade, né, o que é do Senhor para mim acontecer. E aí, Deus, né, através do anjo, mudou o nome de Jacó. E transformou o nome. Agora você não vai se chamar mais Jacó, mas Israel. Porque lutastes com Deus e com os homens e vencestes. Isso mostra o elemento de combate. Esse elemento da agressividade da oração. Algumas pessoas, por força do temperamento, têm dificuldade de expressar agressividade. Outras têm facilidade demais. Outras têm facilidade demais. Outras têm facilidade demais de expressar agressividade, mas colocam ela no lugar errado. Colocam ela no lugar errado. Então, quer dizer, você tem que canalizar, né, para essa agressividade ali na oração, no dom das lágrimas. Canalizar essa agressividade, transformando ela em capacidade de se humilhar diante de Deus, pedir uma graça com intensidade. A diferença da prece e da súplica é a intensidade. Essa coisa o coração se volta intensamente para Deus, totalmente para Deus. Como Joel capítulo 2, né? Voltai-vos para mim de todo o coração, com gemidos, lágrimas e jejuns. Que bonito, né? Quer dizer, o jejum aqui verbaliza a mesma coisa, né? A mesma coisa. O jejum é como se fosse um tipo de oração. O jejum está gritando a Deus a mesma coisa que as lágrimas, a mesma coisa que os gemidos. Ele só complementa, né? Ele confirma, ele dá peso. Vocês estão entendendo? Então a gente precisa aprender a viver esse elemento da nossa agressividade no sentido da oração, no sentido de se voltar para Deus. Aquele às vezes que é muito agressivo, né? Tem esse perfil assim de temperamento, ele aprende, né, a não se deixar, né, a esgotar a força, aquela força da impaciência, a força da irritação, a força, né, do seu temperamento ali, na presença de Deus. E aí a natureza fica acalmada, né? E aí depois ele não fica brigando com os irmãos, consegue ficar paciente em casa e tudo, né? Vocês estão entendendo? Então nós precisamos viver esse elemento. Essa súplica, essa intercessão, né? E isso precisa fazer parte da nossa vida. Primeiro, por essas questões assim pessoais da vida espiritual, mas também para construirmos a obra. Nós precisamos, gente, nós temos uma obra para construir. Nós temos uma obra de Deus, uma obra que não é nossa para construir. Deus confiou a nós essa missão. E se a gente não tiver isso, esse princípio, a vitória pela oração. No início da comunidade eu dizia que isso era um lema da comunidade. Né? Eu dizia, olha, são lemas, a gente colocava os lemas, dizer, a vitória pela oração. Então é aos pés do sacrário que nós vamos entender por onde devemos ir. É aos pés do sacrário que nós vamos receber a força para ir. Não adianta entender por onde ir. São vários passos. Primeiro passo, entender por qual caminho. Depois, a força para caminhar. Então, aprendamos esse caminho, né, da oração, esse caminho da intercessão. E aprendamos, sobretudo, assim, os efeitos disso na nossa alma, na nossa psicologia, a longo prazo. Como isso vai te colocar, vai te manter na sua verdade de dependente de Deus. De uma pessoa alegremente dependente de Deus. Alegremente.
essa espiritualidade a longo prazo vai te manter nessa verdade de uma pessoa alegremente dependente de Deus, que conta com Deus. Conta com Deus e põe nele toda a sua esperança. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.